O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer hoje com vocês a lista simples. O cabeças vão rolar com lista. Só que para complementar o nosso conhecimento, eu vou fazer de uma forma diferente com o que eu fiz na vez passada, que talvez seja a forma como alguns de vocês fizeram. E aí eu vou fazer um desafiozinho para vocês de hoje para amanhã. Tá certo? Um desafiozinho. Vocês já fizeram cabeças vão rolar com vetor? Já fizeram? E também já fizeram com lista. Com as instâncias de tamanho que vocês pegaram, não dá para saber qual dos dois é melhor. Correto? Então eu vou querer que vocês vão aumentando o tamanho das instâncias para saber qual dos dois é melhor. Por exemplo, se o vetor começa melhor do que a lista, se a lista começa melhor do que o vetor, ou se tem algum que sempre é melhor ou algum que sempre é pior. Ok? Tentem achar um tamanho de entrada que leve mais ou menos 1 minuto para processar. 1 minuto, porque senão vocês vão ter que matar um monte de gente, copiar um monte de... arrancar um monte de coisa. Ok? Então a brincadeira é essa. Vocês veem em 1 minuto, mais ou menos, vocês vão aumentando devagarinho o código, vendo se não quebra nada. Provavelmente vocês vão ter que fazer alguma adaptação no tamanho do vetor, ou seja, com alocação dinâmica. E aí nosso objetivo é descobrir em que ponto a lista passa do vetor, se a lista é melhor do que o vetor, se a lista não é melhor do que o vetor. Porque se vocês forem pensar bem, volta aqui, ó. A lista é melhor do que o vetor, sim ou não? No cabeças vão rolar. Em questão de número de operações. Melhor é a lista ou o vetor? É melhor a lista? Porque vou matar um elemento na lista, eu faço 4 operações só. Que é as 2 costuras e o delete. 4 operações. Para matar um elemento no vetor, se o meu vetor tem 1 milhão de elementos, eu vou fazer 1 milhão de cópias. Ou então eu vou ficar rodando, é porque nós temos duas formas diferentes na lista, não foi? Uma ficando andando para aquela lista e marcando os elementos, e outra removendo. A gente fez removendo? Não. Sim, eu não fiz nada e não sai. Pois é, a gente fez removendo. Remove o elemento, diminui o size. Remove o elemento, diminui o size. Quando você remove elementos, você tem que copiar todos os que estão à frente. Se a minha lista tem 1 milhão de elementos, você vai ter que fazer 1 milhão de cópias. Ok? Então, se você pensar só pela quantidade de cópias, quantidade de operações, a lista ela é muito melhor do que o vetor. Porque você tem um tempo constante. Todo elemento você remove em 4 operações, em tempo constante. No vetor, dependendo do tamanho do teu vetor, vai ficar uma quantidade absurda. Só que a gente tem uma compensação. A compensação é que os nossos processadores trabalham absurdamente melhor com vetores, porque eles copiam o bloco de dados para a memória rápida do processador e conseguem acessar aquilo dali em tempo praticamente instantâneo. Entendeu? Então, nosso objetivo vai ser começar os nossos 2 algoritmos e aumentando o tamanho da instância para ver se em algum momento a gente consegue fazer a lista ser melhor do que o vetor. Ou seja, o vetor vai ter tantas operações que a lista vai ser melhor. Quero ver se vocês conseguem fazer esse teste. Tudo bem? Talvez vocês podem dizer para mim, não, professor, não achei, não importa o tamanho que eu colocar, mesmo a lista tendo uma quantidade absurdamente menor de operações, como a memória é 5.000 vezes mais rápida, no meu computador eu não consegui achar o ponto em que a lista é mais vantajosa. Hã? Não, é bem facinho. Ó. Se vocês têm um processo, cadê? Vocês podem fazer, deixa eu pegar qualquer um aqui, S06, S02. Por exemplo, eu tenho aqui o comando sort, tá vendo? /sort. Ah, é porque... Ih, vai começar a copiar aquele monte de bicho ali, mano. Eu não quero esse daqui, não. CDS06, S02. Lista circular. Tudo bem? Claro, eu vou ter que tirar a entrada dele, né? Lista circular. Ups, tô editando a coisa errada.
Deixa eu tirar aqui o print para mostrar só o resultado final. Cadê o Cout? Tá, eu vou tirar o show porque eu não quero mostrar a cada rodada. Eu vou mostrar só no começo e no final o elemento que sobreviveu à lista. Aqui o tamanho é fixo, é? Tá, aqui eu vou pedir para ler a quantidade de elementos. Então, eu não vou fazer com 10. Eu vou fazer com size 0 cin de size. E aqui eu vou ter size cm lista circular.cpp. Ah, tá. Make lista circular. Eu não tinha iostream, não? Ah, o std. Lista circular. Eu não tinha, era o make lista circular. Ok, vamos. Se você usar o timer, você sabe quanto tempo um processo utilizou. Então, se eu fizer aqui um timer lista.cpp, lista circular, não é timer, acho que é só time. Cadê? Qual é o nome do meu comando? Ah, tá, time.barra lista circular. Tá aqui. Ele vai ficar esperando eu passar o parâmetro, tá? Como não faz sentido ele esperar eu passar o parâmetro, eu vou alterar o meu código. Lembra do código que a gente podia passar o parâmetrozinho? O que é que a gente colocava aqui? Int argc char asterisco argv, um vetor de caracteres. Então eu vou tirar o meu size desse vetor de caracteres. Então, só para se argc for igual a 1, só o nome do programa, então eu vou dar stdcout digite tamanho não, passe o tamanho por argumento. Passe o tamanho por argumento e existe um. Deu erro. Se a pessoa passou o tamanho por argumento, eu vou transformar o parâmetro de volta. Você lembra como é que fazia isso em C? O size recebe, porque o C++ é utilizando o SSStream, em C é utilizando o atoy argv1. Vamos testar de novo. Lista circular para 10 elementos. Ok. Lista circular para 100 elementos. Ok. Se eu colocar um time na frente, ele vai calcular a quantidade de tempo que ele leva. Lista circular para 1000 elementos. Então ele levou 0,03 segundos. Vamos para 10.000 elementos. 1/10 de segundo. 100.000 elementos. Vou tirar isso daqui, que isso daqui é só o print. Só o show. Então, tchau, show. Eu só quero ver quem vai sobrar.
É só time e o comando com um pontinho na frente. 10.000. Ah, não compilei não? Que foi? Tem um show aqui boiando. Ah, tem outro show aqui. Vamos ver quanto tempo ele leva aqui. 0,17. E se for para 1 milhão de elementos? Égua, não consigo nem demorar um segundo. 10 milhões de elementos. Quase. Não vai caber no inteiro a quantidade de... Não, mas ainda cabe no inteiro, né? Vamos lá. 100... É muito zero. 100 milhões de elementos. Tô aumentando o tempo em 10, né? Ó. Assim, ufa. Antes não levava nem um segundo. Será que ele vai quebrar? 100 milhões de elementos, ele levou 8 segundos. E se eu aumentar para 1 bilhão de elementos? 100 milhões de elementos para 1 bilhão de elementos. Dá pra gente plotar como é que ela está crescendo, né? Dá até para fazer a bibliotecazinha de desenho para plotar os pontinhos. Então, eu não vou rodar, não sei quanto tempo vai levar. Mas se a gente pegar a última amostragem, ele está aumentando de 10 vezes mais ou menos. Está mais ou menos estável. Exato, está mais ou menos estável. Está indo de 10. Toda vez que eu aumento 10 vezes a entrada, ele aumenta 10 vezes o tempo. Porque faz sentido de acordo com o nosso algoritmo. Nosso algoritmo é linear no tempo. Eu ando e mato, ando e mato, ando e mato. Então, óbvio que se eu duplicar, eu estava com 10 milhões, era? Se eu for para 20, então ele deve levar algo em torno de 16 segundos, porque ele é linear de acordo com o tamanho da entrada. Vamos testar nos vetores, como é que os nossos vetores se comportam? Esses vetores e esses me dão resposta. Não, deve demorar 16 porque na linha o dobro de operações, o dobro de elementos. Eu botei números errados aí, números a mais. 33. Botei certo. Antes eram 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Então, vocês fazem o teste, veem como é que o vetor se comporta e amanhã a gente fala sobre complexidade. Como é que se calcula isso daí, o quanto que o nosso algoritmo consome a necessidade de tempo e de espaço. Tudo bem? Façam o teste com o vetor, vejam como é que o vetor se comporta, se ele também duplica ou se ele é um comportamento diferente. De preferência, tente testar os dois algoritmos. Aquele que só marca o vetor e continua dando loop, lembra aquele que marca com -1 que a gente fez? E outro que realmente remove o elemento, diminuindo o vetor. Então, vamos continuar nossa vida. Vocês fizeram o Selection, o Bubble e o Insertion? Pronto, então mkdir S07 E01 sorte. Então, já que vocês fizeram, eu vou fazer aqui só pra gente lembrar, mas eu não vou perder muito tempo não. A gente fez em C puro, né?
Então isso daqui era o encontrar menor, utilizado no selection, e include stdio.h. Vamos para os outros dois, o bubble e o insertion. Tanto faz diferença não. As duas linguagens para essas necessidades são muito iguais, então faz diferença não. Ok, vamos lá, o bolha sorte. Void bolha sorte. Sorte com a bolha. Int vet, int size. Como é que o bolha sorte funciona? Aí empurrando, né? Ai, vai empurrando todos os elementozinhos. Bolha sorte é bonitinho de ver. Então eu preciso de dois laços. O meu primeiro laço vai o elemento, tá? Como toda vez que terminar uma rodada, o último elemento tem que ficar no final, correto? Então eu sempre vou empurrar do primeiro até o último e depois do primeiro até o penúltimo e depois do primeiro até o antepenúltimo. Então vamos lá, começando em 0 e menor do que, eu preciso de um deles para controlar quem é a última posição. Então vamos começar o i guardando a última posição, size menos 1. Então é aqui onde eu quero colocar o meu maior elemento. I menor i. Vocês fizeram assim? Vocês fizeram I igual começando de 0 e menor do que size. Size menos 1 para comparar com size, né? E agora? Aí o J que é o size menos 1. Tá. Tudo Tudo bem, então nosso objetivo aqui é. Vocês estão puxando o menor para o começo ou empurrando o maior para o final? Vocês fizeram como? Tanto faz, eu posso tanto puxar o menor para o começo ou empurrar o maior para o final. Tá, então vamos puxando. Se vocês começaram o for assim, quem está andando é o i. Se o i representar o elemento que eu quero posicionar corretamente, então o i vai crescendo, eu tenho que puxar o menor para essa posição. Então o meu j tem que começar lá em cima. Int j recebendo size menos 1, j maior do que i, que o j vai trazendo igual até o i, j menos menos. Meu j vai voltando. Eu quero trazer o menor elemento para o i. Se vet j for menor do que vet j menos 1, comparando 2 a 2, então swaparemos. Swap vet j menos 1. Depois dessa swapação, eu vim trazendo o menor elemento. Eu vim trazendo o menor elemento até o começo. Vamos ver? É só isso? É só isso? Vamos testar a bolha da sorte? Bolha sorte. Bolha sorte. Vet size. Eu tenho um show aqui. Eu tenho que trazer o void show vet int vet int size. Tem C? Int f. Vai 0 e menor do que size e mais printf% de espaço vet i.
Ok, vocês eram para ter estudado, por isso que eu tô só. Esse é o trabalho de vocês de casa. Então, na bolha, o meu I vai guardar o elemento que eu vou posicionar e o meu J vem voltando e trocando todas as vezes que eu encontrar alguém menor do lado de lá. Vamos ver se a bolha da sorte funciona. Size make sort CM sort. Ih, tem coisa que eu não estou usando. Algumas coisas que eu não estou usando. Eu estou no canto errado. É porque isso estava nas bibliotecas lá. Eu estava usando o range. Tá, eu não estou usando o range. E também a linha 27 eu também não estou usando. 27. Tá, da partição. Não estou usando. Vou mostrar o vetor também não. Para usar o range eu preciso do stdlib.h time.h. Esse range unsigned time no. Ok, round 2 faz. Não estou usando size. Onde? Não encontrar menor. É verdade, não estou usando size, que eu vou de começo até o final, então não preciso de size. Round 3 fight. Será que nossa bolha sorte funcionou? Nossa bolha sorte está funcionando. Vocês estão vendo que está cortado, né? Está aqui. Bolha sorte foi. Vamos para o próximo. O próximo será o Session Sort. Tá. Void Insertion Sort. Como é o Insertion Sort de vocês? Como é o Insertion Sort de vocês? O que é que o I representa? Você tem que imaginar isso. O I representa onde, aqui, né? Onde quero posicionar o elemento. E o J, ele volta trazendo o menor. No caso do meu selection, o I também é onde eu quero posicionar o elemento. Posicionar. Eu não tenho J porque o J foi para dentro da função menor. Não, estou colocando no canto errado. Foi para dentro da função menor. Mas o J serve para encontrar o menor. No caso do insertion, o I também é onde eu quero posicionar o meu elemento. Int 0 e menor do que size e mais. Na verdade, o I representa o elemento que eu quero posicionar, né? Eu vou pegar esse elemento para inserir na lista ordenada. Vou inserir I na lista ordenada. E agora eu preciso do J para procurar o canto do I dentro da lista ordenada. Eu vou voltando e trazendo esse elemento. Então o meu J começa onde? J começa em I. J tem que ser maior do que 0, porque eu não posso comparar o 0 com quem vem antes dele. J menos menos. E agora eu vou puxando meu amiguinho, né? Se vet J for menor
do que vetj menos 1. Então, swap de vetj com vetj menos 1 int. Até que é fácil o selection, né? Esse é o insertion. Insertion sort. Como vocês já fizeram, eu não vou explicar passo a passo. Vamos direto para o merge aqui. Cm sort. Ok, nosso insertion funciona? Não funciona. Por que é que não muda? Porque ele define a seed e depois define de novo. Tem duas SRAND. Ah, tá aqui, ó. Essa SRAND está embaçando tudo. Ok. Nosso selection. Bora agora para a parte divertida, né? Vamos aqui pro void merge sort int vet. Então vamos lá pegar o nosso amigo visual. Então, se vocês lembram do merge sort, o merge sort é aquele que é composto de duas partes. Primeiro é o posicionamento, utilizando a recursão, e o retorno que ordena os elementos. Então, basicamente, o merge ele é o processo de ordenar duas listas. Então, dados duas listas, eu vou criar uma nova lista. Duas listas ordenadas, eu vou criar uma nova lista. É isso que é o merge sort. Então, no merge sort eu estou trabalhando sempre com 3 índices, que é o começo da primeira partição, onde as partições se encontram, e o final da segunda partição. De você, internet. Então, bora aqui, enquanto a internet não me ajuda. Então, bora lá. Fofoca aqui. Então, o meu objetivo é ordenar a lista que está entre A e B. Minha primeira chamada da função. Tá. Então, vamos definir que o nosso merge sort ele vai ser intervalo. Acho que intervalo fechado fica melhor. Ordenar a lista entre. Exato. Ordenar a lista entre A e B. Aberto. Tá. Então, meu objetivo é ordenar, utilizando o merge sort, essa lista. Então, a nossa primeira chamada seria merge sort, passando o vetor, dizendo que eu quero ir do 0 até o size. Então, essa é a primeira chamada da recursão lá no comecinho. Quero ordenar de 0 até size. Como o meu intervalo é aberto, o B ele não entra na partição, tá certinho, porque o size não faz parte da partição. Sucesso até aí? Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Nosso primeiro objetivo é chamar a recursão, chamar a recursão, chamar a recursão, chamar a recursão, e deixar a recursão chamar até eu só ter quantos elementos na partição? Um elemento, porque eu sei ordenar um elemento. Sucesso. Então, vamos lá. Vamos chamar e chamar e chamar e chamar e chamar. Então, como é que eu sei se eu tenho um elemento só na partição? Lembra, intervalo aberto. A igual a B? Não, se A for igual a B, eu não tenho nenhum elemento na partição, porque o intervalo é aberto. Como é que eu sei se eu só tenho um elemento? Isso, A igual. Não, se A for maior do que B, também não tem nenhum elemento na partição. Bora lá, meu povo. Essa partição aqui, do 6
até o 7 tem quantos elementos? Do 6 até o 7. 7 aberto, tem quantos elementos? Quem? O 6. Ok. E agora eu tenho quantos elementos? Nenhum. E agora eu tenho quantos elementos? 3. 6, 7 e 8. O 9 entra? Não. Como é que eu sei que eu só tenho um elemento? Se o quê? Isso aqui são os índices, tá? Se A menos B Foi igual a zero. Quem é o maior? O A ou o B, meu povo? O B. Então, se B menos A for igual a 1, se isso daqui acontecer, então eu só tenho um elemento. Tudo bem? Então, se eu tenho um elemento ou nenhum elemento, se B menos A for menor ou igual a 1, então só tem uma partição com um elemento ou com nenhum elemento. Na hora da divisão pode ser que fatie e não sobe ninguém para aquela posição, tá? Então eu sei que aqui, se eu tenho 1 ou 0, eu não tenho só uma pessoa. Então isso daqui é fácil. Essa partição está ordenada? Essa partição que só tem um elemento? Tá. Então retorne. Resolvi o meu problema no seu caso trivial. Se eu tenho mais de um elemento, eu consigo resolver esse problema agora? Não. Então eu vou fazer o quê? Chama recursão. Então eu vou chamar merge para os dois lados, né? O lado da minha esquerda e o lado da minha direita. Quem seria o meio? A mais B sobre 2. A mais B sobre 2 é justamente o elemento do meio. Ó, quem é o elemento do meio entre os índices 6 e 10? É o 8, 6 mais 10 por 2. Ó, porque eu tenho 6, né? 6, 7, 8, 9. Então o elemento do meio é o 8, né? Poderia ser de um lado ou de outro, mas nesse caso aqui vai ficar o 8. Então o elemento do meio é esse daqui. Então eu tenho que chamar meu merge sort agora para as duas bandinhas. Quem é a primeira bandinha? Do A ao meio. E a segunda bandinha? Intervalo é aberto. Do meio até o B. Percebe que o meio não está na primeira partição? O meio não está na primeira partição. Então, se no meu caso era de 6 a 10, ok? Então, esse merge vai pegar o 6 e o 7. O meio, o 8, não faz parte da primeira partição, porque o intervalo é aberto. E a segunda partição vai ser quem? O 8 e o 9. Porque o 10 não faz parte da partição, porque o intervalo é aberto. Ok? Tudo bem? O final é aberto. Tudo bem. Quando essas duas funções retornarem para mim, o que é que eu sei? Que o merge faz, agora que é o trabalho do merge. Quando elas retornarem, o que é que eu sei sobre esses intervalos aqui, de A para meio e de meio para B? Eles já estão ordenados. Eu tenho dois intervalos ordenados. Agora eu vou fazer o que a gente chama de merge. Eu vou pegar a primeira fila ordenada, a segunda fila ordenada, e aí eu vou criar uma só fila ordenada. Então vamos lá. Para isso, a gente vai fazer um espaço de memória auxiliar. Então a gente vai criar uma nova lista com esse tamanho aqui, e aí vai copiar os elementos na ordem olhando para os topos, para a cabeça dos elementos. Então isso daqui é a parte do merge. Então vamos lá. Vamos dar um pouquinho de alocação dinâmica, certo? Int valx. Qual é o tamanho dessa nova partição? Tamanho dessa nova partição. Precisa de quantos elementos aqui? B menos A.
Quanto é que é 10 menos 6? 4, que era justamente o que eu precisava. O 6, o 7, o 8 e o 9. Então eu preciso de um malloc de size of de int vezes b menos a. Ok. Daqui a pouco a gente tira. Vocês querem logo tirar ele daqui? Vamos tirar ele daqui. Vamos fazer só a nossa função merge. Nossa função merge recebe um vetor e recebe o A, o meio e o B. Então a nossa função ela vai fazer só o papel do merge. Todo mundo acompanhando? De passinho em passinho, daqui a pouco a gente termina. Então, primeira coisa, eu tenho dois vetores ordenados. Eu quero criar um grande vetor ordenado. Vou criar um espaço auxiliar de memória, espaço criado. Para não ter perigo de esquecer, no final eu tenho que fazer o que com esse espaço de memória? Deletar. Free VAUX. Ok. Então agora eu preciso da seguinte coisa. Eu preciso olhar os topos dos meus vetores. Aqui eu tenho um vetor que vai de A até M e outro vetor que vai de M até B. Preciso ir olhando nos topos dos meus vetores, ver quem dos dois é menor e começar a ir puxando os elementos para preencher o nosso novo vetor. Então, nosso novo vetor vai ter um índice. Que letrinha vocês querem criar para esse índice? E tudo bem. Então, índice de VAUX. Então, o primeiro elemento que eu for puxar, eu vou colocar aqui, o segundo eu vou colocar aqui, e eu vou incrementando o meu VAUX. Ok. Agora eu preciso saber aonde eu estou no meu primeiro vetor e aonde eu estou no meu segundo vetor. Porque eu não vou consumindo os elementos dos meus dois vetores para formar o meu novo terceiro vetor gigante. Então vamos criar A0 e B0. Então esse daqui é onde eu estou no meu primeiro vetor, no meu vetor A, na minha primeira partição, e esse daqui é onde eu estou no meu segundo vetor. Meu primeiro vetor começa de A e vai até M, e o meu segundo vetor começa de M e vai até B. Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Todo mundo satisfeito? Então vamos lá. O que é que eu faço agora? Tenho que comparar quem com quem? O topo do vetor A com o topo do vetor B. Então, se vet A for menor que vet B, então descobri que o A é menor, então eu vou pegar esse A e vou colocar onde? No vetor auxiliar. Então, vetor auxiliar na posição I recebe vet A. E agora quem é que tem que andar? O meu I anda e o meu A anda. Só vou fazer esse if uma vez. Uma vez fiz o if, pronto, acabou o código? Não. Eu tenho que continuar fazendo esse lá, eu tenho que continuar fazendo esse if. Ah, tá, vamos logo pro else aqui, tá certo? Se ele não for menor, o que é que eu faço então? Então, eu vou pegar do vetor B, VAUX I recebe vet B, o I mais e o B mais. Eu vou fazer esse bloco aqui, comparar as duas cabeças e copiar para o VAUX, enquanto eu tiver quem comparar. Eu não tenho dois vetores? Na hora que um dos vetores acabar, eu ainda tenho o que fazer? Eu ainda tenho quem comparar? Não. O meu processo de comparar os dois vetores só faz sentido enquanto existirem elementos nos dois vetores. Então, enquanto existirem elementos nos dois vetores, eu vou estar comparando os topos dos dois vetores. Então, vamos lá. Como é que eu sei? Vamos fazer aqui esse while. Como é que eu sei que existem elementos nos dois vetores? Quais seriam os casos aqui? Enquanto
O A tem que ser o quê para existir elemento? A tem que ser o quê? O meu A vai andando e no final ele vai para onde? O meu A, que começa em A maiúsculo, ele começa em A, que é 0, e ele vai até M. Então, eu sei que existem elementos enquanto A for menor que M, perfeito. Só que isso é a condição para que existam elementos no primeiro vetor. A condição que eu preciso para que existam elementos no segundo vetor. E B tem que ser menor que o Bzão. Então, enquanto eu tiver elementos no primeiro vetor e eu tiver elementos no segundo vetor, tenho que comparar. Comparo os topos, puxo o elemento e incremento os topos. Ok. Então, enquanto existem elementos nos dois vetores, compare os dois topos, dependendo de quem for menor, puxe para o vetor auxiliar. Quando terminar esse while, qual é a única certeza que eu tenho? Pelo menos um deles acabou. Eu sei qual? Não. Mas um deles está zerado e o outro tem elementos. Então eu posso fazer a seguinte coisa, não faz diferença a ordem. Tudo que faltou copiar do primeiro vetor, copie para o vetor auxiliar, e tudo que faltou copiar do segundo vetor, copie para o vetor auxiliar, porque só um deles vai ter elementos, então não importa a ordem com que eu vou olhar para os dois. Ó, então vamos lá. Enquanto A for menor do que M, aí eu faço o quê? Copio do primeiro para o segundo. Tudo bem? Se ele estava vazio, isso aqui não vai fazer nada. Se ele estava cheio, ele era o único que estava cheio. Então eu vou pegar o resto dos elementos. Só que agora eu tenho outro caso, que é o quê? A mesma coisa para o B. Enquanto o B for diferente de fim, então eu copio B, incremento B. Daria pra gente compactar isso daqui um bocado utilizando os operadores do C, né? Porque isso daqui, I++ e A++ é a mesma coisa que fazer isso, né? É feio? É. Eu acho muito feio. Super horroroso. Que o mais pós-fixado, ele é retorne o valor e depois incremente. Tudo bem, tá aqui. Tá aqui o nosso merge. Então o nosso merge pega os dois topos. Enquanto existirem elementos nos dois vetores, copie para o vetor auxiliar. Quando terminar, verifique qual vetor que está vazio e copie ele inteiramente. E depois que acabou tudo isso, pronto, vamos embora, tchau e benção? Não, porque o meu vetor, a minha informação está toda no vetor auxiliar, não está no vetor primeiro. Ele não começou em M, não? Obrigado, querido. O Bzinho começa na metade. O A começa no 0. O A também não começa no 0. O A começa em A. Tá errado aqui. Só quem começa no 0 é o I, porque é o índice do vetor auxiliar. O Azinho, que controla o primeiro vetor, ele começa onde começa o primeiro vetor. E o Bzinho, que controla o segundo vetor, começa onde começa o segundo vetor. E aí... Oi. Vezes... Valeu, querido. B menos A. Quantos elementos eu tenho no vetor inteiro? Quantos elementos eu tenho no vetor inteiro? Diz. Ah, tá.
Pronto. É porque a tela aparece inteira para mim. Tudo bem? Então, a quantidade de elementos da minha partição. Agora eu tenho os meus 3 índices. O índice do vetor auxiliar, o índice do A e o índice do B. Enquanto existirem elementos, se o de A é menor, copio de A. Se não, copio de B. Quando terminarem de processar os 2 topos, eu seco as filas que ainda existirem e no final eu copio tudo de volta. For int, não posso usar int, o i aqui não. J igual a 0, J menor do que B menos A, que é a quantidade de elementos. J mais mais. Então, o meu vetor na posição A mais J, que é o começo, recebe Vaux na posição J. Vamos copiando tudo de volta. Não podia usar o i, não estou mais usando o i aqui. Pronto. Então, esse é o nosso merge sort. O nosso merge sort eu vou fazer de vet até o meio, de match até o meio B, e no final eu faço o nosso amigo merge, passando vet a meio B. Está aqui, amigo merge sort. Vamos testar. Vamos ver. Esse daqui a gente mostra porque ele é bonitinho de ver. Insertion sort, merge sort. O merge começa de 0 até size. Vamos só ver se ele está funcionando. Make sort. Está funcionando. Let's see. Vamos ver o nosso amigo sort aqui. Vamos ver se a gente está com sorte. Include S06 E02 sort xpaint xvet. Roubar a biblioteca lá do outro lado. Então vamos fazer assim, ó. Toda vez. Onde é que a gente vai ver? Vem aqui, é um canto bom. Então, xdvet vet size, eu vou mostrar RGB, que vai ser o A, o meio e o B. Não é size. Ih, eu não tenho o tamanho, isso aqui é só o tamanho da partição, né? Para mostrar eu vou precisar do size. Que droga. Fazer aqui uma gambi só para não passar o parâmetro que não precisa. Tudo bem. Então, vamos mostrar antes de e no final. Ah, não precisa desse cara não, não é esse que eu tô copiando não. No começo e no final, e vamos mandar mostrar a partição. X7. Nossa partição vai de A até B. Ok. Let's see. CM sort. Ah, tá. Tá usando que eu não, tá dizendo que eu não estou utilizando. Ah, vai ser assim mesmo. Sorte. Ih, esqueci de iniciar. Pelo menos ele avisou, né? Xinit 800 600 e no final close. Pelo menos ele avisou.
Foi só o warning ou ele deu... Ah, tá, não é init, é open close. Valeu, pelo menos ele avisou, né? Cara, essas IDEs são muito espertas. Elas sabem mais do que a gente. Sorte. Cadê você? Tá, eu tô na pasta errada. Code sorte.png. Então bora lá. De novo. Então, esse é o nosso começo, meio e fim. Não dá para ver o fim porque o fim é intervalo aberto, né? Então a gente não está mostrando o fim. Deixa eu mandar isso aqui para cá para empurrar nosso vetor. Então, novo começo, meio, fim. Novo começo, meio, fim. Ele só tá posicionando, né? Não começou a fazer nenhuma alteração. Começo, meio e fim. Agora ele vai começar as ordenações. Essas duas e essas duas. Agora vão ser essas quatro. Ah, tá. Eu tava fazendo. Ok. Sei lá, um problema, provavelmente. Ela tinha um problema muito sério. Ok. Tá aqui você, merge sorte. A gente é pior do que eles. Se quisesse fazer o merge bonitinho, dava pra mostrar os elementos andando e ordenando as partições. Mas eu não vou fazer isso não. Bora lá, vocês veem lá no visual. Vamos pro próximo. Quick. Amigo Quick. Amigo Nesquik. Churrede. Ah, esse daqui era outro. Tava procurando um. Você lembra do algoritmo do labirinto? Ah, é o videozinho do algoritmo do labirinto. Como é a biblioteca? Ele sai caçando os elementos, chamando a recursão e furando os elementos. O laranja é a pilha da chamada recursiva, né? Ele volta esvaziando a pilha. Dá, divertido. Bora lá, não era isso que eu queria não. Tava me distraindo. Tão bonitinho. 0039. Bora lá. Vamos pro Insertion. Vocês viram o Insertion Sort já? Não, Insertion não. É o Quick. Nesse Quick Sort. Tá. Então, nosso objetivo é fazer uma ordenação parcial. A gente falou sobre o algoritmo naquele dia, hoje a gente implementa. Nosso objetivo é pegar um elemento qualquer, encontrar a posição dele e colocá-lo no cantinho certo em que ele tem que ficar.
e ordenar o nosso vetor em relação a esse elemento. Então, por uma questão de simplificação, a gente pode escolher o pivô, que a gente chama, que é o elemento de validação, como sendo o primeiro. E aí eu tenho que colocar todo mundo que for maior do que ele para lá e todo mundo que for menor do que ele para cá. E colocá-lo no meio disso. Então eu sei que ele estará no canto dele. Então aqui a gente tem dois laços, tá? Na verdade a gente só tem um laço. Um índice que começa aqui, que procura um elemento que seja maior do que o pivô para mandar para o lado de lá, e o índice começa lá, que procura um elemento que seja menor do que o pivô para botar lá de cá. Então, ando, procuro, encontro. Ando, procuro, encontro. Encontrei os dois, se eles ainda não se cruzaram, troca. Anda, procura, encontra, anda, procura, encontra. Não se cruzaram, troca. E eu vou fazendo isso, até o momento que os nossos dois índices se cruzam. Quando os dois índices se cruzam, eu tenho a certeza, olha, todo mundo que está do lado de lá é maior e todo mundo que está do lado de cá é menor. Então eu fiz uma ordenação parcial. Qual é o meu próximo passo agora? Coloco o meu elemento que estava na primeira posição no final desta primeira partição e chamo de novo o quick para as duas bandinhas que sobraram. Então esse é o nosso joguinho. Vocês vão achar talvez até o quick sort mais fácil do que os outros. Então vamos lá, amigo quick sort. Void Nesquik sort. Vocês gostavam de Nesquik? Não. Só Nescau. Nesquik era heresia. Mamãe aparecer com Nesquik em casa e dizer, sabe que eu não tomo isso. É muito doce. É muito doce. Ó, agora. Então bora lá. Eu vou fazer agora o nosso Nesquik sort. Vou aproveitar e fazer uma coisa só, intervalo aberto também para não ter perigo de confundir. Então, ordenar o intervalo aberto entre A e B. Então meu objetivo é esse. Entre A e B eu vou ordenar esses dois elementos. Então a nossa primeira chamada recursiva lá na main é da mesma forma, seria Nesquik vet ordenando do 0 até o size. Nossa primeira chamada da main. Ok. Então vamos lá. Quem é o nosso pivô? Para simplificar a nossa vida. Primeiro elemento. Então o valor do nosso pivô, né? O int pivô é justamente o valor do primeiro elemento, o valor do pivô. O meu i vai andando daqui e o meu j vem de lá. Qual é o valor do meu i? Não. Lembra que A está o pivô? Eu não mexo nele, eu vou deixar ele guardadinho lá. A mais um, porque o primeiro elemento ele está só lá guardando o pivôzinho, que eu não vou mexer nele. No final eu vou colocá-lo na posição correta dele. Então o meu i começa de A mais um. E o meu j? B menos 1, que o intervalo é aberto. Detalhe, em que caso eu não preciso ordenar isto daqui? Um elemento ou nenhum, né? Se B menos A for menor do que 2, ou seja, só para fazer diferente, né? Se eu tenho um ou nenhum, não tenho o que ordenar, então return. Se eu tenho menos do que 2 elementos, não tenho o que fazer. Se eu tenho um ou nenhum, não tenho o que ordenar. Então vamos lá. Agora eu já sei que o i começa aqui e o j começa lá. E eu vou fazer esse laço enquanto, vou manter os dois andando e trocando enquanto eles não se cruzarem. O que é se cruzarem?
estou pensando só em I e J. Quando é que eles se cruzam? Quando o J for menor que... Quando o J for menor do que I. Né? Enquanto I for menor do que J, eles não se cruzaram. Quando I é igual a J, eles se cruzaram? Não, eles não se cruzaram, estão no mesmo canto. Estar no mesmo canto serve para mim? Não. Porque eu preciso que eles se cruzem, porque aí eu separo as duas partições. Então, enquanto eles não se cruzarem, ou seja, enquanto I for menor ou igual a J, eu faço. Vamos ver o que é que eu faço. Qual é a primeira coisa que eu faço? Indo de cá, eu tenho que procurar quem? O maior... Eu tenho que procurar alguém que seja maior do que o pivô. Porque se eu encontrar alguém maior, é porque provavelmente o canto dele não é isso. O canto dele é lá do outro lado. Então, meu I vai andando até eu travar em alguém que seja maior. Então, enquanto vet I for... Eu quero continuar andando. Então, enquanto for menor do que o pivô, faz o quê? Anda. Tudo bem? Anda. Só que eu tenho que tomar um cuidado. O que é que eu não posso também fazer? O meu I pode sair andando para sempre? Não. Então, se eu der um azar e todos os elementos forem menores do que o pivô, eu não posso sair andando até acabar a memória. Eu posso sair andando até no máximo onde? Até, no caso até B ou até B-1, né? Enquanto... no caso aqui. Enquanto vet I for menor do que pivô e for menor, a gente pode fazer de algumas formas, tá? Menor do que B, né? Só para não ter perigo de sair da partição. Então, enquanto isso acontecer, anda. O que eu quero evitar é que ele saia da partição, que ele ande por caminhos que ele não pode andar. Ok. Quando esse laço acabar, o que é que eu sei? Que todo mundo que está para trás de I é menor do que... Não. Ou então eu posso saber que exatamente nessa posição do I tem alguém que é maior. Concorda? Então agora vamos para o segundo laço, né? Travei o I em algum lugar. Seja no meio, porque eu achei alguém maior, ou seja no final, porque ele não pode mais continuar andando. Qual é o próximo passo agora? Quem é que vem de lá para cá? Enquanto o quê? Enquanto vet na posição J for maior, porque eu não quero alguém que seja menor. Quando eu venho do lado de lá, eu quero encontrar alguém menor para poder trocar. Então, enquanto eu estou encontrando valores maiores, continuo andando. Enquanto for maior do que o pivô, mas eu também não posso sair da partição. E J for maior igual a... Não, maior do que A. Davi, Oi. e no caso de eu ter um número igual ao pivô, tipo um número repetido? Não tem problema. Não faz diferença em qual partição ele vai estar. Que ou ele vai estar, quando acabar a ordenação, colado com o pivô do lado de cá, ou vai estar colado com o pivô do lado de lá. Então não faz diferença se vai ser 5 e 5 ou 5 e 5. Ok. Na hora que eu fiz isso, eu sei que o I andou e o J andou. Como é que eu sei se eu devo trocá-los? Porque eles podem já ter se passado e não tem necessidade mais de trocar os dois. Como é que eu sei que eu preciso trocar esses dois aqui? Se... eu posso fazer os dois casos, né? Tanto comparar I e J, se eles travaram e ainda não se cruzaram, eu troco, ou então se o vet I for maior do que vet J. Se vet I é maior do que vet J, o I está andando daqui e o J está andando de lá. Então o que é que eu faço com os dois? Troco. Como é que eu troco? Swap vet I vet J. Depois que eu troquei os dois, o I e o J também andam, porque eu acabei de trocar esses dois, então esses dois eu já analisei. Como esses dois eu já analisei, anda de novo.
Então, o I vai para frente e o J vai para trás. Eu vou continuar nesta bodega enquanto eles não se cruzarem. Enquanto eles não cruzarem, vai. Achou um elemento, vai voltando, achou um elemento. Troca, anda. Procura, acha, troca, anda. Opa, uma hora eles passaram. Como eles passaram, os valores não tem mais o que trocar. E pronto. Quando acabou esse laço todinho, o que é que eu sei? Eu tenho duas partições aqui, né? A minha primeira partição agora vai de A até quem? Ainda falta uma coisinha. Lembra que o pivô estava lá no começo da partição? Qual é o canto certo do pivô agora? Swap vet A, que é onde estava o pivô. Eu vou mandar ele para onde? Quem é o meio? No I, que foi pro lado de lá, ou no J, que veio pro lado de cá? Ó, vamos ver aqui um exemplo, tá? Então eu tinha esse vetor aqui, ó. Meu pivô é o 5, tá? 6, 3, 9, 1, 2, 4. Ok? Meu pivô é o 5. Eu vou ordenar em relação ao 5. Então a primeira coisa, eu venho daqui procurando alguém que seja menor. 6 está no canto certo? Não, desculpa, eu tenho que procurar alguém que seja maior para mandar para lá. 6 está no canto errado, né? 6 não é maior do que 5? Então ele tem que estar do lado de lá. Então eu venho daqui procurando alguém menor. 4 está no canto certo? Não. Então eu tenho que fazer trocar quem? O 6 vai para lá e o 4 vai para cá. Então o nosso I aqui está como 1 e o nosso J está como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está como 6. Aí bora lá, trocar I e J. Então esse aqui vira 4, esse daqui vira 6, só que agora o I vira 2 e o J vira 5. Então, tá no canto certo? Ele é menor do que 5? É, então I incrementa. Ele é menor do que 5? Não. Então agora o nosso I é 3, né? 0, 1, 2, 3. Nosso J é 5, ele está aqui no 2. Eu não tenho que procurar um elemento menor para mandar de volta? Então o nosso J está aqui. Ele anda ou ele permanece aqui? Ele vem para cá? Eu vou analisar o 1? Não, porque quem eu queria, eu achei. Eu queria um elemento menor do que 5. Está aqui, achei um elemento menor do que 5. É justamente o 2. O que é que eu vou fazer agora? Trocar o 9 e o 2. Então, quem era 9 vira 2 e quem era 2 vira 9. E agora os meus índices mudam. Agora eu tenho I4, J4. Tenho que continuar a interação? Eu já tenho duas partições distintas? Não. Então, o meu I vai andar. Ó, meu I vai andar. 9 é maior do que 5? É, então ele já trava. 2 é menor do que 5? É, então ele já trava de novo. Aí eu vou verificar. Esse daqui. Ah, tá. Não é VET menor do que VET J. O I sempre. Se VET. É I. Se I menor igual a J. Se eles ainda não se cruzaram, troca. Tá correto agora. Como eles já se cruzaram, I e J, eu não faço nada, porque eles já se cruzaram. Então eu sei que o J está bem aqui e o I está bem aqui. Eu tenho minhas duas partições. O 5 vai para onde? Vai pro lugar do 1. Vai para o lugar do 1. O 5 tem que trocar com 1. É, eu sei que está trocando com 1, mas o nosso algoritmo está trocando com 2. Porque os dois estavam no 1. Estou errando algum índice. Os dois estavam no 4.
Os dois estavam no quarto. Oi. É, porque eu quero saber se eu vou trocar ou não vou trocar os elementos. Eu troco os elementos. Deixa eu caçar aqui. Vamos pra pesca. Code. Vamos pra pesca aqui. Isso aqui foi o que eu fiz antes de vir pra cá. Quick sort. Não, não é esse. Daqui é o desenho. Quick. Não. Peraí. Quick sort é o 28. O que foi que eu fiz? Ok, eu tenho. Tá, aqui é diferente. Só porque o intervalo é fechado. Guardar o pivô no C. Guarda. Aí ele faz para sempre. Tá. Tudo bem. É só um arranjo diferente. Lembra que eu tinha feito isso daqui para ficar até mais simples e não ter laço redundante. Vamos voltar para lá. Ó, pessoal, para não ter redundância, vamos fazer uma leitura diferente, tá? Eu vou imaginar que eu vou fazer esse laço para toda a eternidade. Para todo sempre. Ok? Fazer esse laço para sempre. Assim vai ficar bem mais fácil de pegar. Se por acaso eles se cruzarem, se por acaso o I for maior do que o J, o que é que eu faço? Termino meu laço. Ok? Porque eu não preciso ter redundância. Vou fazer esse laço para sempre. Se por acaso eles cruzarem, eu termino meu laço. Se eles não cruzarem, eu swapeio os dois. Se eles ainda não cruzaram, eu swapeio os dois. E aí no final o I vai para o final da primeira partição. Hã? Acho que não acharam mais fácil. Não acharam não, né? Tudo bem, então vamos voltar pro que era. Vocês preferem assim? Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Vai dar nada. O Quick, ele é chato pra dedéu, porque tem um monte de índicezinho e se você errar um cantinho de unha, ele não funciona mais. Por isso que se você for aprender para fazer, tem que pegar uma versão que você se sinta seguro e treinar só ela. Bora ver se isso daqui sai. Tudo bem. Terminou as partições, eu tenho que colocar o elemento na posição correta. Então, swapemos. Swap o vet A para o vet I. E mais um. Vet, não, o I foi para lá, vet J mais um. Diz. O I e o J não se cruzaram? O J veio para cá e o I foi para lá. Exato. Então, ele fica depois do J e antes do I. Tá? Então agora eu preciso... Por que reclamas? Falta o int. Agora eu preciso chamar as recursões. Quem é a primeira partição?
espaço depois do J. Obrigado, Flor. Quem é a primeira partição? Ela começa aonde e vai até onde agora? Vai do A até o J mais 1, porque a gente está usando intervalo aberto. E a segunda partição vai de onde até onde? Do I até o final, a saideira, que é o B. Foi? Acho que foi. Vamos ver se funciona. Tenho muita fé não. Nunca aconteceu de eu rodar o Quicksort de primeira numa disciplina. Sempre tem uma besteirinha, um lixinho, uma coisinha. Nesse Quick. Era um coelhinho, né? Ainda existe. Então. Implicit Declaration of Nesquik. Escrevi errado? Tá faltando outras besteirinhas. E recebe 4. Ah, tá, esse lixo aqui. Bora lá ver se o Nesquik funciona de primeira. Não deu. Nunca acontece. Ai, vamos nós, né? Vamos descobrir o erro. É aqui, não. Programar é isso. Programar é descobrir erro. Programar é descobrir erro. Vamos lá, vamos lógica. Uma hora a gente acha ter esse safado. Então, vamos mandar mostrar, porque a gente vai acompanhando elemento a elemento e descobre o que aconteceu, né? Então, vamos lá. X de vet. Então, vamos mostrar ao nosso amigo vetor. A gente vai fazer esse código, né? Aí a gente vai te mandar o videozinho. Ou a gente vai mexer no código? Não, vocês têm que aprender a fazer o quick e o médio só. Não precisa fazer o vídeo não. O vídeo é só dos outros? RGB, só pros outros. RGB, é muito chato fazer vídeo. Então eu quero mostrar o I, quero mostrar o J e quero mostrar o A e o B. Então vamos lá, I, J, A, B, RGB, Y. Vamos lá, vamos ver se a gente acha o nosso amigo erro. Vamos travar aqui a execução. E para não ter perigo, vamos comentar tudo. Aqui já. Ok, vamos agora travar o range para não ter perigo de dar problema. Para a gente conseguir esse range a gente tem como achar, né? Bora lá. Semi-sort. Chevette. Tchau, Chevette. Vamos debugar porque a vida isso é lá no Xpaint, só um ordemzinho. Bora lá. Ponto barra sorte.
code sort ponto. Vamos lá. Bisoiem comigo. Vamos achar esse erro. Então o i vai. Deixa eu empurrar ele mais para cá. O nosso amigo i tem que ir para lá. Vai. Ah, tá. Eu tinha que encontrar um maior. Encontrei. Tinha que encontrar um menor. Agora a gente troca. Ok, encontrei um maior. E agora eu estou procurando de lá um menor. Encontrei um maior e um menor, a gente troca. Encontrei um maior e um menor, a gente troca. E blá blá blá, blá blá blá. Blá blá blá. Ok. Agora o nosso amigo azulzinho Tem que trocar. tem que vir pra cá. É. Pra cá. Ué. Ele tá indo pro canto errado, não? Trocou agora. Trocou. Destrocou. Parou aí. Eu acho que tem que fazer uma condição lá na chamada. Olha. Entrou em loop aqui, ó. Tem um item lá na execução. Alguma coisa errada não está certa. Não, tava indo certo, só daí começar a trocar e trocar. Vamos lá. Só essa parte do troço. É sempre esse pontinho aqui final. Eu acho que é um. Vamos lá. Tem um item. Se i for menor ou igual a j. Vamos lá. Vamos entender. Enquanto i for menor ou igual a j, eu faço isso. I mais mais, i menos menos. Troco os dois. O problema aqui é só o ponto de parada. Bora lá. Quem descobre aí? Qual é o meu critério? Por que ele não chamou a recursão? Será que eu estou chamando a recursão errada? Acho que tem mais uma condição nessa regressão. A primeira recursão eu vou chamar de A até J mais 1. Se J for maior que o início, né? Que o I. Normalmente não precisa disso não. E a segunda de I, que foi para outra banda, até B, que é a saideira. Ai, 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 ai. E aí, sugestões? Troca aí. Troca J. Eu acho que esse 4 de fora do. Porque esse 4 aí, esse item está funcionando, pelo menos. Estava funcionando na sequência. Na hora. O que está dando certo é o último swap antes de ele chamar a redução. Porque está passando de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar mostrar a partição pra gente saber onde é que a gente está trabalhando. A, B menos 1. Ok. Vamos mandar mostrar o pivô. Nosso pivô é vet A. Ok. Vamos de novo. Churup, 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 churup. Ok. Ele mudou a partição. Não estava mostrando não. Nem a passagem de novo. Tá. Hã? É justamente o nosso J pegando o beco passando direto. Nosso J tá pegando o beco passando direto. Eu não compilei não? Eu acho que não. Semi-sort, compilei não.
Agora sim. Parece aquela roleta do Silvio Santos. Pim, pim. Ó, ele já chamou a partição, já chamou a recursão. E ele não posicionou o nosso amiguinho no canto certo. Não posicionou o nosso amiguinho no canto certo. Loop. Vamos ver se a gente conserta aqui, ó. Vamos ver aquela mudançazinha que eu sugeri. Faça para sempre. Se por acaso o I for maior do que o J, só que vamos ver aqui. O I, enquanto o I for menor do que o B, eu tô tendo um probleminha aqui só dos intervalos, porque o B ele já é fora da partição. Normalmente eu faço esse daqui B-1. Normalmente eu faço esse daqui com intervalo fechado. Eu fiz com intervalo aberto só por curiosidade, mas tá pior do que o outro. Eu sempre mudo o algoritmo para poder testar. Bora lá. Se o I for maior do que o J, então break. Vamos ver se esse daqui resolve. Ele vai sempre swapar até que eles se cruzem. Cruzou, acabou-se. Quando eles se cruzarem, vamos ver como foi que ficaram os intervalos. Antes do swap final, a gente mostra de novo os intervalos e vamos lá. Tem tempo ainda. Bora lá. Round 5, fight. Ó, cruzou. Cruza. É pra ele trocar agora com o... como eles trocaram, era pra ter entrado no break. E aí é pra ele trocar o... Nosso objetivo é trocar o A com o verde. É para trocar o A com o verde. O nosso verde, no caso, é o J. O nosso verde é o J. Não, desculpa, não é aqui não. É aqui? É, o swap. Eu quero trocar o A com o J, que é o final da partição. O J que pulou pro lado de cá, final da partição. Bora lá, eu tava trocando com o J mais um. Eu tava trocando com cabinha de lá. Bora lá. Round 7. Fight! Tan, 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 tan. E agora? Agora. Vai pra lá! Vai pra lá! É porque eu tava trocando com o elemento errado. Porque normalmente o quick sort, o merge é mais fácil trabalhar com partição aberta, porque você tem o mesmo elemento dividindo as duas partições. Mas o quick fica melhor com a partição fechada, porque você sabe exatamente onde ela começa e exatamente onde ela termina. E aí eu me confundi naquela hora. Vamos ver se aqui já vai pro resto. Será que vai? Não vai deixar nenhum buraquinho, não? Aparentemente não funcionando. Agora acho que foi. Até que deixa um pronto. Opa! Não, tá certinho. Que bonitinho! Certinho? Todo semestre eu me sinto um vitorioso quando eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso. Ai. Vamos lá. Vamos tirar aqui a parte visual e tentar focar no essencial. Tirar a parte visual e focar no essencial.
Então vamos lá. Tirar a parte visual e focar no essencial. Então aqui, vamos lá. Enquanto tivermos elementos, mais do que um elemento, faça. Selecione o pivô, coloque ele na primeira posição. A primeira partição começa um elemento na frente do pivô. E a última partição começa, vindo de trás para frente, um elemento após o B. Se eu estivesse utilizando intervalo fechado, esse cara aqui seria apenas o B, né? Não seria o B-1. Oi? Não, ele pode ser qualquer elemento. A escolha estatística do primeiro elemento é ruim, mas você poderia escolher aleatoriamente qualquer um e colocar na primeira posição. Não muda muita coisa, né? É melhor, ele consegue uma abordagem melhor quando você escolhe aleatoriamente algum e coloca na primeira, tá? Principalmente quando o vetor já vem pseudo-ordenado, selecionar a primeira opção normalmente é a escolha pobre. Então quando diz que o pivô está recebendo vetor A, é qualquer elemento? Não, o começo da partição. É porque ele escolhe aleatoriamente e manda para o começo. Não, aqui eu não estou escolhendo aleatoriamente mandando para o começo. Aqui eu estou sempre escolhendo o primeiro, porque minha partição começa em A. Eu poderia ter feito o quê? Poderia ter escolhido aleatoriamente alguém, mandado para a primeira posição e eu utilizado ele como pivô. Como é que eu escolho aleatoriamente alguém? Faço int, poderia ser o do meio, né? Poderia ter escolhido o do meio. Então, int meio recebe A mais B sobre 2. Só que ele não pode ficar lá no meio, né? Eu tenho que mandar ele para onde? Para não atrapalhar o algoritmo. Lá para o começo. Então eu faria um swap vet A convert meio e a partir daqui o algoritmo continua normal. É só para escolher alguém, colocar antes de todo mundo e começar o algoritmo, tá? Então agora eu vou fazer enquanto eles não se cruzarem. Para não ter redundância eu vou fazer o teste só aqui. Então, enquanto eu não encontrar ninguém maior, ande, desde que você não saia da partição. Você só pode andar se tiver antes do final. Como o B é aberto, aqui tem que ser B-1. Porque se eu tivesse igual a B e andasse, eu já pisaria para fora da partição, né? Por isso que o intervalo fechado é mais fácil. O intervalo fechado fica assim, ó. Ordenar no intervalo fechado A, B. Então o que é que muda aqui? B menos A tem que ser menor do que 1, ou seja, 0. B menos A. Para existir só um elemento, B tem que ser igual a A. Se B for igual a A, eu tenho um único elemento na partição. Correto? B igual a A. Se B for menor ou igual a A, então eu não tenho nenhum elemento na partição. O meio não muda. O meu J, ao invés de ser B-1, vai ser apenas B. Aqui tem que ser realmente A-1, porque o I, A mais 1, porque na posição A eu já tenho o pivô. Aqui não seria B-1, porque o último é válido, né? Ou seja, na pior das hipóteses, ele vai dar um passo e vai para a última posição. E aqui também, na pior das hipóteses, ele vai dar um passo e vai para a primeira posição. Se eles se cruzaram, não tem mais o que fazer. Se eles ainda não se cruzaram, swaparemos-nos e incremento as variáveis. Quando eles se cruzarem, o vet, que é o final agora da primeira partição, é onde eu vou colocar o meu pivô. E agora eu tenho que atualizar os meus índices, né? Como agora é intervalo fechado. Não, no J eu coloquei. No J eu coloquei o A, então isso aqui é para ser J-1. Estava errado. E aqui eu vou de J mais 1 até B. Porque não foi no J que eu coloquei o elemento? Então agora a nova partição vai do J-1 para o começo
e do J mais 1 pro final. Esqueci disso daí. J menos 1 pro começo, J mais 1 pro final. Porque eu sei que o J está no seu lugar. Testemos-nos. Vai ser massa se não funcionar. Ah, eu digo, esquece tudo que eu falei e volta pro que era. Não, abri a coisa errada. Ah, eu tirei a visualização toda. Ah, tudo bem, eu dou só aqui um show. Eu tirei a visualização todinha. Não vou fazer isso não. Semi-sorte. Sorte. Tá ordenado? Tá. Meu Deus, achamos um bug. Achemos um bug. Achemos um bug. Cadê você, abacaxi? O A foi pro canto do J. O J é o final da primeira partição. Ei, quicksort. Fazer de A até J menos 1 e de J mais 1 até B. O I começa de A mais 1 e o J começa de B. Ah, pitombas. Agora não é sais, porque o intervalo é fechado. Sais menos 1. Os ornezinhos. Ah! Mais ou menos nada do certo. Assim, ó, esquece tudo que eu disse. Dá uma volta aí no tempo. Deixa eu usar aqui meu relógio mental aqui. Vou. Não. Pessoal, eu tô com muita dor na garganta mesmo. Eu vou caçar aqui o erro. Todo ano eu invento de fazer alguma coisa diferente. Todo ano dá errado. Algoritmo chato. Um maior que você erre, ele já dá diferente. Eu gosto, eu normalmente não decoro. Eu gosto de todos os anos fazer o algoritmo de novo, olhando os exemplos, e aí sempre dá errado. Mas minha garganta tá doendo muito hoje. E aí eu vou dar uma paradinha por aqui. Amanhã eu mostro o algoritmo sem os... Eu vou botar o certo. Eu só vou dar o push quando eu acho botar o algoritmo certo. Na verdade, o algoritmo certo já está aqui, né? Na outra versão que eu fiz. Oi. Vou, só amanhã. Até falou aí. Veja isso.